Oi, pessoal! Mais uma vez eu estou aqui com vocês, né, dando esse presente. Esse podcast aqui é um presente para as nossas pacientes. É uma maneira da gente se informar, é uma maneira da gente se conhecer mais. É mais uma forma de comunicação que a gente tem agora e é bom, né, porque é mais uma opção da gente se conhecer e falar e estudar, e, enfim. Eu sou consumidora de podcast, sabe? Eu gosto de podcast. E a gente veio aqui hoje, né? Estou bem feliz que eu consegui hoje trazer uma pessoa excelente, né? Uma pessoa na sua área de expertise super atualizada. Talvez uma das melhores aqui da cidade. Talvez não, com certeza. E ela veio hoje para a gente aproveitar bastante. Hoje mais cedo eu falei que eu ia aprender muito e vou aprender mesmo. E a gente veio aqui trazendo ela, que ela é médica, mulher, mãe, especialista em gastroenterologista. Que ela, além de ser especialista em gastroenterologista, ela se interessou mais ainda pela saúde da mulher. Então, eu não podia deixar de trazê-la aqui hoje. O nome dela é doutora Flávia Solano. Tudo bem, Flávia? Oi, tudo bem, Verusca. Olá. Prazer estar aqui, né? Eu ouço teus podcasts e fico muito lisonjeada de poder estar aqui contigo imagina, hoje. É uma honra que você conseguiu um tempinho aqui para nós. Ai, a nossa bom. agenda é disputada, né? É difícil, mas a gente consegue um horário para poder trazer informações aí de qualidade, né? Isso. E acho que esse é o objetivo do médico, né? Sim, hoje em dia extrapola a questão só do atendimento. Essa parte informativa é super importante na nossa profissão, né? E hoje em dia, qualquer pessoa pega a câmera e sai falando bobagem, né? E a gente tem que saber filtrar e também tem que estar aí para contribuir com boas informações de qualidade mesmo, né? Estamos aqui. Flávia, então a gente sempre começa falando um pouco de cada convidado. E eu queria te perguntar, para você falar um pouquinho sobre você e por que você escolheu ser médica e se a gastroenterologia estava no início dos planos ou não. Acho que não, né? Sempre... Não, houve uma mudança de planos. Conta aqui um pouquinho para nós. Na verdade, eu resolvi ser médica já bem jovem, quando eu acompanhava minha avó com uma doença... tu tinha médica na família? Não, eu acompanhava minha avó com uma doença cardiológica. Olha então, minha só. avó era paciente, sempre muito doente, ia muito em médicos, vivia em hospitais. E eu sempre com uma relação muito estreita com ela. E aí, já tinha no meu coração que eu ia fazer medicina, desde pequena. Olha nunca você falei... via ela indo no médico? Eu via ela indo no médico, frequentando médicos, hospitais. E aí, isso, de alguma forma, acabou me influenciando, provavelmente. Porque desde pequena, eu sempre quis ser médica. Não tenho nenhum médico na família, não tenho nenhuma... nenhuma referência, exato. E aí, como minha avó tinha um problema de coração... Eu queria ser cirurgiã cardíaca, imagina. Meu Deus! Olha só, sério, Flávia. Imagina. Cirurgiã cardíaca. Mas quando entrei na medicina, percebi que o meu coração batia mais forte pela parte clínica, que é essa parte de conversa, investigação, né? A cirurgia existe, tem, né, o seu valor, mas não era o meu perfil. E aí, durante essa caminhada da faculdade, me veio a gastro. Assim, olha, eu gosto de uma especialidade... Na faculdade? Olha, eu imaginei que era só depois da... Porque tu fez residência de clínica Fiz residência antes, de clínica, mas quando eu entrei na clínica, eu já queria gastro. Ai, olha que bom. Daí eu já assim, lá pelo... quarto, quinto ano, eu decidi que ia ser gastro. Por um lado é bom saber, porque você já direciona, né? Direciono. E a parte de gastro tem parte de consultório, tem parte de procedimento, tem parte hospitalar. Então, eu achei uma especialidade, assim, bem diversificada. E completa, né? Hoje em dia. Aí fui lá na caminhada da gastro. Primeiro, né, atendi a parte de gastro geral, fígado, refluxo, estômago, pâncreas, o que aparecesse. E aí, por volta ali de 2019, 2020, comecei a direcionar os meus estudos para a parte de intestino. E aí foi uma crescente, porque aí você se hoje achou, né, eu me encontrei, realmente me encontrei, meu coração bate na gastro pelo intestino, com certeza. Que bom, né? Que aí a gente agradece, né? Porque, assim, realmente essa medicina de hoje não tá fácil, né? Nem o início e às vezes depois que a gente acaba, a gente fica, assim, cada vez mais, né? Indecisa, né? Quando a gente acha uma coisa e tem certeza do que é aquilo, é bom, né? Porque o nosso trabalho não é fácil, né? A Flávia é casada, tem filhos, e a gente fica numa eterna
não digo dúvida, mas uma eterna, assim, culpa, né? Se a gente tá no trabalho, a gente quer ficar em casa. E o nosso trabalho não é leve, né? Fala, não é superficial. Não, a gente tem que estar de corpo e alma, tem né? uma carga horária puxada, ainda trabalho na parte hospitalar, tem o consultório, tem o terceiro turno de casa. Sempre, né? E eu mas sempre digo assim, que uma mulher médica, assim, a gente tem que valorizar, e às vezes também dar alguns descontos, né? Nem sempre a gente tá super bonita, super, né? Tem paciente que olha a unha, que olha o sapato, às vezes a gente não consegue responder no horário, na hora. Às vezes a gente chega atrasada, né? Não é fácil ser mãe, médica e mulher. Importante é a empatia, com verdade. certeza. E aí, eu acho que em relação à medicina, pelo menos, a gente vai evoluindo com o passar do tempo, né? Na minha parte de ginecologia, eu fui, não digo envelhecendo com as minhas pacientes, mas evoluindo com as minhas pacientes, né? Já teve um momento que eu estava muito obstetrícia, muito pré-natal de alto risco, né? E agora chegou um momento, assim, de que me encanta nesse período que eu tô, acho que, claro, por um bom motivo, né? De transição de menopausa, né? Da pós-menopausa. É fato que as mulheres estão envelhecendo. Exato, esse né? aumento da expectativa de vida faz com que a gente tenha também um olhar olhar nessa diferenciado. nessa nova faixa etária. Extremamente importante, né? A gente vai viver cada vez mais e cada vez mais quer viver com qualidade. E cada vez melhor. A medicina, graças a Deus, da prevenção só evolui, né? Essa medicina integrativa, essa medicina da preservação da saúde, né? E saber que a gente vai passar para essa melhor fase de pós-menopausa, né? Com uma melhor qualidade, é o que realmente me interessa, né? E é impossível falar nessa transição de pré-menopausa, de transição menopausal, de pós-menopausa, sem a gente se importar com as mudanças que acontecem no corpo, né? Com as nossas mudanças que são, às vezes, evidentes, às vezes a gente nem consegue direcionar se é só da menopausa ou não, né? Muitas mulheres ficam em dúvida do que está acontecendo comigo, né? E o intestino, realmente, o que a gente come, hoje em dia, é essencial a gente entender o que acontece, né? Então, a gente decidiu hoje falar sobre a mulher nessa melhor idade aí, nessa transição de menopausa, particularmente em relação ao intestino, né? Perfeito. Então, a gente vai começar aqui, você comentando nessa fase, né, depois dos 40 anos, 40 e poucos anos, as mudanças, assim, que mais as pacientes queixam, e por que acontecem essas mudanças, assim, em relação ao intestino e a mulher na pós-menopausa. Que maravilha. Então, é interessante, né? Eu estava aqui relembrando, quando eu estava conversando contigo, sobre a questão do intestino, o que me fez brilhar os olhos com ele. Primeiro foi a interação dele com diversas áreas, com a ginecologia, com a endócrina, com a parte neurológica, psiquiátrica, com a parte digestiva, obviamente. Então, ele tem, né, uma interação com diversas áreas da medicina. Com todos os sistemas, com né, todos Flávia? os sistemas. Eu falo, é como se fosse, assim, a base da nossa casinha. A gente tem que deixar ela bem arrumadinha. Isso. Senão acaba tendo reflexos, né, de saúde em outros locais. E aí, na questão da menopausa, o que eu venho observando no consultório, né, com mais frequência? Com certeza, nesse período, a gente vem notando um aumento das queixas em relação à alteração de hábito intestinal. Então, o paciente queixa de constipação, o paciente queixa às vezes, diarreia, mas é mais frequente até a constipação. O paciente diminui ali a frequência evacuatória, ou às vezes fica com maior ressecamento, às vezes até faz cocô todo dia, mas é aquele cocô mais ressecado, que a gente sabe que tem características de constipação. Muitas outras queixas assim, relacionadas à parte digestiva, tipo inchaço, estufamento, aumento de gases. Então, são queixas muito comuns. Às vezes, um refluxo começa a surgir também, várias sensibilidades alimentares. Então, até os 30 e tantos anos, o paciente, geralmente, né, a mulher, né, nessa faixa etária, pode comer de tudo, não sente nada, e começa ali, bate os nossos 40 e tantos, e a gente começa assim, a perceber. Eu não me reconheço mais, né? Tá acontecendo alguma coisa e eu não sou mais eu, né? Exato, às vezes uma digestão mais lenta, às vezes intolerância mesmo, aumenta a incidência ali pelo menos de diagnóstico
muito da intolerância à lactose, às vezes uma sensibilidade ao glúten, ou às vezes até doença celíaca, que a gente não pode esquecer que tem Pode acontecer o diagnóstico. Exato, depois dos 60 anos, a gente tem 20% dos diagnósticos depois dos 60 anos, então não é pouco, né? Já aproveitando sobre as intolerâncias, a gente adquire uma intolerância, então, Flávia, é verdade que a gente... Porque muita gente fala assim, eu sempre comi leite, eu sempre comi pão e nunca tive nada, né? Exato. Então, a gente adquire essas intolerâncias, né? Essa fala, ela está correta. Na maioria das pessoas, a gente adquire mesmo. Ela é uma intolerância que, às vezes, você nasce com predisposições genéticas, mas que elas vão ser ativadas, essas predisposições, elas vão começar a aparecer na idade adulta. Olha só. Tá? E aí, depois dos 40, depois dos 50? Geralmente depois dos 40, 50. E o fato da gente ter essa questão da menopausa, o declínio dos hormônios, né? A flutuação hormonal, né? Exato. Que antes da pós-menopausa em si, vem a perimenopausa, que às vezes essa transição bagunça, né? é pior do que o pós, é mais difícil de ajustar, né? Não porque os hormônios caem, mas porque eles flutuam, né? Hora ele tá lá em cima, hora tá lá embaixo, estradiol principalmente, né? Aí muda tudo. Não é só o humor, mas a parte intestinal também. Então, aumenta essa percepção e também acontece os diagnósticos das sensibilidades e intolerâncias. Aí a gente fala de lactose, fala de glúten. A queixa principal é assim, tipo, eu vou comer um feijãozinho que eu sempre comi, agora parece que eu destendo. Eu como um pouquinho, parece que eu comi a panela toda. Isso, aí né? começa aquelas sensibilidades aos FODMAPs, que são um tipo de carboidrato que é presente assim, em alguns alimentos que são mais de causar fermentação, formação de gases. Temos intolerância à histamina também, que são alimentos que são ricos nessa substância que pode desencadear sintomas digestivos, como dor abdominal, alteração de hábito intestinal, até diarreia. Então, assim, é uma gama bem grande de alterações que pode acontecer. A maioria das vezes a gente tem predisposições e elas vão aparecendo conforme o estímulo, né? Hormonal, ambiental. Tem a ver com a quantidade, Flávia? Por exemplo, uma pessoa que come muita pizza, assim, um dia chega e fica intolerante ao glúten? Não tem a ver com a quantidade. Não tem uma relação com isso, né? De tipo, sobrecarreguei. Não, né? Ou às vezes o paciente pode pensar assim, eu deixei de comer e agora fiquei intolerante. Isso, muita gente fala isso, né? Não, mas claro não é, que né? Nosso epitélio, ele diminui um pouco a função, né, da digestão ali de lactose quando a gente dá uma paradinha de comer. Se a gente não usa, exato, né? Se a gente não precisa diminui dele, sim um pouco. Então, acaba que tem essa percepção de que parece que quando tu para e volta a comer, os sintomas são muito piores. Então, isso é uma verdade. Mas não que você voltando a comer, ele não volte, né? Mas, assim, o início disso acaba sendo um pouco mais evidente. E o que mais que eu queria te falar em relação a isso? A gravidade da intolerância à lactose e à intolerância ao glúten é diferente, né, Flávia? Assim, quando a gente fala eu digo antes de ser celíaca, né? Porque Sim. tem gente que não é celíaca, mas tem gente que tem pessoas que são só intolerantes, sensíveis, como você falou. Então, vamos abrir um pouquinho, né, para poder explicar. Lactose é um carboidrato. Certo. Então, é uma má digestão a carboidrato. Geralmente, os sintomas são mais, assim, de distensão, alteração de intestino, que pode trancar, não só da diarreia. Então, muitos pacientes acham que não tem lactose porque não tem diarreia. Mas não, a gente pode ter diarreia e também constipação. Por quê? Porque essa fermentação pode gerar alguns gases que diminuem o movimento intestinal. Olha então, só. não é então, só... Agora fica fácil de entender. Não é só a lactose, né, que vai fazer um estímulo no intestino. Então, a gente tem a ingesta, né, dos lácteos provocando sintomas, daí carboidratos. A gente tem a parte do glúten, que pode ser alergia, que aí você tem o contato com a proteína e desencadeia alergia. É mais uma parte de uma via alérgica que acontece relacionada à proteína. A gente pode ter doença celíaca, que é doença autoimune, então é uma outra parte, é uma outra via de inflamação. E a gente pode ter a sensibilidade ao glúten, que é como se fosse uma má digestão, uma sensação de que o glúten não cai bem, te provoca sintomas.
Isso é um diagnóstico mais clínico. Você para de comer, melhora, volta a comer, volta a sentir sintomas. Aí você tem que fazer uma retirada, depois uma reintrodução, para poder ter esse diagnóstico clínico. E às vezes é uma bagunça, eu falo, é a tal da desbiose. Então, às vezes está tão bagunçado o intestino que não é só o glúten. É o glúten, é a lactose, é o feijão, é a couve, às vezes tem paciente que fala assim, cebola até e água. alho, cebola e alho também tem muita queixa em relação a cebola e alho. Tem, por causa dos FODMAPs, são FODMAPs, né? Que são esses alho carboidratos que fermentam, né? A gente tem uma lista enorme, né? De frutas até, né? Maçã, pera, melancia, que tem esse carboidrato que pode causar distensão, fermentação. E a gente, às vezes, come um combinado de comidas que tenham isso. Se fosse só uma cebola, às vezes é cebola, mas no almoço tem junto ali um vegetal, tem junto difícil, um feijão. até fruta, né, gente? Nossa, tá até fruta. difícil, né? Mas temos os substitutos sem FODMAP. Mas lembrando, sempre que tem muita restrição, é uma situação que a gente precisa verificar. Não é normal a gente ter tanta restrição, não é uma coisa que a gente tem que se habituar a sair cortando tudo, porque é um sinal de que alguma coisa está desequilibrada, de que alguma coisa está errada. Então, esse é um alerta que fica, tá? Não adianta só cortar. Uma dieta restritiva não é saudável. Né? Então, quando a gente fala de bactérias no intestino, de microbioma, que é a nossa flora intestinal, quando a gente fala de desbiose ou saúde intestinal, ter uma alimentação bem variada é o que é o que chave, a gente né? mais quer. É o equilíbrio, né? Isso, se a gente precisa fazer uma restrição, que às vezes tem alguns pacientes que precisam, o ideal é que essa restrição seja muito pontual e por um curto período de tempo. A não ser que você tenha uma doença celíaca, que você vai retirar especificamente, né, o glúten e os alimentos que contêm glúten para o resto da vida. Ou se você tem uma intolerância à lactose, você pode manejar, dependendo do grau de intolerância, com a retirada, a substituição em outros tipos de proteína, de alternativas, ou até usar um zero lactose, usar uma enzima, daí você vai observando conforme o teu grau de intolerância. Por isso que muita gente fala, antigamente não existiam essas doenças, mas é porque não se estudava, né, Flávia? Acho que hoje, né? é bem isso. Exato, Verusca. Acho que foi no ponto certo. Né? A gente hoje faz mais diagnóstico, então as doenças estão muito mais difundidas, o acesso também aos exames é muito mais fácil. E também acreditamos que a incidência, né, a quantidade de pessoas tendo as doenças também tem aumentado. Provavelmente pelo nosso estilo de vida. Mais estresse, uma alimentação não tão saudável. Essa dieta nossa ocidental, eu digo assim, o brasileiro, especificamente nós brasileiros, eles têm uma relação com a comida que não é um tanto quanto... não é saudável, mas um tanto quanto... tem gente que vive para comer, né? Então, eu digo isso assim porque às vezes eu tenho pacientes que têm diabetes gestacional, que quando eu digo que elas não vão poder, vão ter que dar uma segurada, elas choram, você acredita? Eu não acredito que eu não vou poder comer um pão doce. Então, é uma relação assim que não, o brasileiro gosta muito de comer, né? E às vezes só o fato de você saber que você não pode já cria um desespero, né? Cria. E essa máxima que o pessoal fala, a gente é o que a gente come. É uma verdade. A gente é o que a gente absorve, né, Flávia? E o intestino é totalmente responsável por isso, né? E a qualidade do que a gente come é diretamente proporcional à eficiência dessa absorção, né? Exato. Ou seja, você decide de hoje para amanhã, né? Por exemplo, uma diabetes estacional. De hoje para amanhã eu vou parar de comer. Mas, às vezes, não é, assim, 100% eficaz, né? O que eu quero dizer é o seguinte, que é uma construção, né? Porque você passou a vida inteira comendo açúcar. Exato. E amanhã você vai parar de comer. Não quer dizer que você vai mudar todo o seu metabolismo, né? Mas, enfim, hoje em dia, como você falou, tem muitos substitutos, né? Tem. A gente tem E é o caminho mesmo, né? Os vegetais, assim, leite vegetal, por exemplo. É uma opção, né? A gente tem bons leites vegetais, sem aditivos, né? Só o constituinte e mais ali sempre é bom uma olhar os água. rótulos. Quanto menos, né, ingredientes, quanto mais nomes coisas, esquisitos, mais a gente se afasta daquilo, né? Exato, isso é importante. Perder um tempo para verificar o rótulo
E aí, pelo menos, olhar os produtos que você está mais habituado é importante no mercado, né? E em relação a substitutos, hoje a gente tem uma variedade tão grande, né, de alimentos, não precisa chorar, uma oferta né? aí em mercados, em lojas de produtos naturais e produtos bons, né? Eu creio que a E culinária, gostosos. exato, Eu sempre falo assim, que não tem ela se tudo ruim, aperfeiçoou né? muito a culinária. São gostosos, né? Com a restrição de lácteos ou até de glúten, né? Então, eu falo que eu sou consumidorinha ali de um pãozinho A sem gente glúten, tenta, né? Uhum. Então, acabo provando, sim, e hoje tem bastante sabor, sim. Muita gente confunde, né, por exemplo, intolerância ao glúten, restrição ao glúten, lactose, com dieta restritiva para emagrecimento. Muitas vezes, Flávia, me corrija se eu estiver correta, os produtos sem lactose, às vezes, são mais calóricos dos que com lactose. Não é verdade isso? Exato. Muita gente já tem essa confusão, porque, assim, lactose é a baixa caloria, O e não sem são, glúten né? acha que sem glúten é saudável, o que não é uma verdade. Olha só, né? muito Sem importante glúten é isso. sem uma proteína específica. Aí você vê sem glúten um monte de coisa no mercado, tudo industrializado e com muito carboidrato. Olha então, eles substituem para ficar gostoso, né? Exato. Aí tem muitos produtos, tem muitos estudos que mostram exatamente isso. Que se você não tiver um equilíbrio nessa troca de dieta, principalmente com a questão mais assim de moda até, né? Muita gente Sim. fazendo uma dieta, às vezes sem orientação, sem uma investigação correta. Sem acompanhamento nutricional, sem acompanhamento. Né? E aí a gente vê essa dieta sendo feita sem glúten, achando que está saudável e não está. Às vezes está sem cereais, sem vegetais, está com alta carga de carboidrato, então não é tão interessante. Por isso o acompanhamento multidisciplinar é essencial. Super importante. Né? A gente às vezes... eu sei como é que eu devo fazer, mas não sabe, né? A gente tem que acompanhar todos os pilares, né, da longevidade, da nossa saúde. Exato. Você comentou um pouquinho sobre disbiose, né, Flávia? Esse nome está cada vez mais comum na nossa rotina, né? Explica para nós o que é disbiose por si só. Todo mundo, eu creio que é importante saber, né? As especialidades médicas e também os pacientes que Sim. hoje em dia procuram conteúdo. E é um termo genérico, sabe? A gente fala disbiose sobre desequilíbrio na microbiota, né? Desequilíbrio na nossa flora intestinal. Então, essa flora ela é composta predominantemente de bactérias, mas temos fungos, temos vírus, temos parasitas, todo mundo ali... Todos os bichinhos em harmonia. Em harmonia, teoricamente. E quando a gente tem uma quebra dessa harmonia, né, seja por um excesso de bichinhos ruins, por falta de bichinhos bons, né, por falta de variedade nesses bichinhos, a gente classifica como disbiose. Né? Aí a gente pode ter excesso do X, um supercrescimento no lugar errado, excesso do Y, falta do W, né? Então a gente tem que entender mais ou menos a constituição e saber que tipo de disbiose que o paciente apresenta, porque daí fica muito, né, genérico. Então esses desequilíbrios acabam afetando também a parte intestinal. Né? Obviamente, né? Esses bichinhos estão no intestino e aí a gente vai ter uma relação da disbiose com a parte hormonal. Total, né? Então eu queria chegar às doenças que têm um potencial inflamatório, né? Como endometriose, síndrome de ovário policístico, causam uma resistência insulínica que apresentam, por natureza da doença, essa disbiose, né? São disbioses específicas, né? Por exemplo, como a endometriose que você falou, a dieta precisa ser low food maps, né? Não adianta só anti-inflamatório, não adianta a gente cortar açúcar, né? Industrializados, tem que entender dessa parte também. Então, assim, né? Tudo bem individualizado, como você falou. Hoje em dia, acho que a medicina tende para isso mesmo, né? A gente entender as individualidades e fazer as orientações conforme os achados. Então, hoje tem testes, né, para a gente entender qual é o tipo de desequilíbrio, para tentar ser o mais assertivo possível. Claro que o que acontece na questão dessas doenças que você citou, né? Endometriose e o ovário policístico. São doenças que a gente tem como se fosse um excesso de produção de estrogênio.
certo, Isso. Verusca? Isso, endometriose. Na verdade, é o desequilíbrio entre os hormônios, né? Aham. Também o desequilíbrio. E especialmente a endometriose, sim, é uma hiperestrogenemia, é uma hiperprodução de estrogênio. E aí os bichinhos entram, esses bichinhos inflamatórios, a gente tem um grupo de bichinhos dentro do intestino, né? Um grupo de bactérias que a gente denomina estroboloma. Isso nome mesmo. estranho, né? Uhum. Esse estroboloma, ele vai produzir uma enzima, né, bem conhecida, você com certeza conhece, que é a beta-glucuronidase, e aí essa enzima ajuda a metabolizar, né, desconjugar ali o hormônio que é o estrogênio. E aí conforme... Que ela já tem excesso, né? Ela já tem Exato. excesso e essa proteína vai liberar o E aí, que não deve. E aí, conforme esse Essa excesso enzima. também de produção dessa enzima pelas bactérias, ou até a falta da produção, a gente vai ver um aumento do estrogênio livre, porque daí ele vai desconjugar, vai entrar de novo, vai ser reabsorvido no intestino, volta para a corrente sanguínea, e aí esse estrogênio ativo fica em maior quantidade, se você tiver um aumento das bactérias desse estroboloma que produz mais beta-glucuronidase. Ou se produz menos, às vezes tem um desequilíbrio para menos, uma desbiose, você vai ver aquela paciente com mais cansaço, com mais alteração de memória. Olha só, né? gente, o Então, intestino, né? O intestino, Olha a queixa, né? ele tem Diretamente um papel ligado. muito importante, Olha só, né? né? Inclusive na reposição, né? Então, é importante a gente, quando for repor Voltando também, ali, falando em pós-menopausa. entender. E geralmente é isso que você falou, são perfis de bactérias inflamatórias. Por isso que a questão de açúcar, gordura, muitas vezes essas pacientes têm uma alteração no intestino que a gente chama de aumento da permeabilidade intestinal, né? Que é o leaky gut. Essa alteração faz com que o epitélio não absorva tão bem os nutrientes, não absorva também, não faça o seu papel digestivo também, né? Então, a gente vai ver mais sensibilidades alimentares e vai também gerar aí mais intolerâncias, né? Então, a gente vai... Então, o tal do leaky gut dá uma bagunçada também nessa questão. Então, a gente tem bichinhos ruins que agridem, né, o nosso epitélio intestinal. Eu falo que é como se fosse um murinho, uma barreira, e esses bichinhos causam uma desestruturação dessas células, onde a gente vai ter repercussão, vai gerar essa inflamação, porque esse aumento de permeabilidade é como se fosse o intestino vazado, começa a passar para o teu sangue coisas que geralmente que não passam. deveriam. Aí vai passar coisa mal digerida, vai passar os bichinhos ruins que estão ali. E na prática os sintomas são estufamento, Exato. né? A digestão ruim. Muita fadiga. Uma sensação de plenitude. Eu comi tão pouquinho e parece que eu comi a casa inteira. Infecções de repetição. Então, a gente começa a ver muito paciente com infecção urinária de repetição, candidíase de repetição, herpes de repetição. Lembrando que o intestino tem 70% das células imunes. Então, quando a gente começa a ter doenças de infecção de repetição, esse intestino não está bem, não está saudável, vai olhar porque não está legal. Muitas candidíase. A candidíase é uma coisa que chega no consultório, né? De cada 10 pacientes, 7, né, tem candidíase recorrente, né? E não adianta, né, a gente tratar sem descobrir a causa. Sem descobrir a causa, né? E eu falo muito isso. Não adianta, aquele remédio não serviu, não serviu. E não vai servir. É o remédio, né? E não vai servir. Tem que fazer toda uma mudança, uma desinflamação, muitas vezes associada à dieta mesmo, né? Controle do estresse, porque... O intestino, como você disse, ele tem ligação com quase todos os sistemas, né? Todos os sistemas, é muito bonito. Em relação às doenças graves, sabe, Flávia? Por exemplo, a gente falou do intestino na pós-menopausa, falando das doenças inflamatórias, endometriose, e sobe também é uma coisa bem comum no consultório de ginecologia, e eu canso, assim, hoje em dia eu perco, não digo perco tempo, mas quase que a metade da minha consulta é explicando, né? Porque não adianta a gente tratar a doença e não mudar os nossos hábitos, né? Em todas as fases da vida, né? Hoje em dia, uma adolescente morrendo de cólica, não adianta a gente não dizer, tome só um anti-inflamatório. Exato. Precisa mudar os hábitos, né? Desde sempre, né? E a gente, na pós-menopausa, né, com o avançar da nossa idade, aumenta a nossa chance de ter doenças graves do intestino. Então, o câncer de cólon, ele aumenta com a idade. Exato. É uma preocupação que a gente deve ter também na pós-menopausa, né? Super bem lembrado, né? Eu creio que... dos fatores de risco, né, na verdade, a idade é o principal fator de risco para o câncer de cólon. Então, às vezes eu vou falar com o paciente para abordar sobre a questão de colonoscopia, aí
Falava, mas não tem ninguém na família. Eu faço cocô todo dia. Não é só isso. Falei, mais, gente, né? se isso fosse, né, carimbo de boa saúde intestinal, né, ninguém teria mais doença de câncer. Então, é importante, pessoas com mais de 45 anos devem sim ser submetidos a colonoscopia? A colonoscopia, rotina? preferencialmente. Tá? Após os 50 anos, é um consenso mundial. Todo mundo tem que ser submetido à colonoscopia de rotina. Tá? A cada 2 anos, né, Flávia? Depende dos Olha, achados. eu pensando que eu tô chegando aos 50. Depende dos achados. Se é É um exame que ainda o pessoal ainda resiste um pouco, né? Mas hoje em a dia... gente, ó, é rápido, a gente posso não, falar, não também vê já nada. fiz. Né? A gente não dorme, não dói, né, Flávia? Hoje em dia, graças a Deus, né, a gente tem aparelhos bons que fazem boa visualização da mucosa, colegas que vão cuidar da parte da anestesia, né? Que hoje a gente tem um ambiente muito controlado em relação a fatores de risco, né? Que é a anestesia, o procedimento melhorou, né? pouquíssimas complicações. Antigamente Então, era pior, né? hoje em dia a gente quase não vê acontecer. Mas claro que é um exame invasivo, sempre vai ter algum risco. O preparo é difícil, né? Preparo, eu falo do exame, o pior é o preparo, que realmente, né? Tomar laxativo, ter uma diarreia que é uma diarreia, assim, brutal, né? Te faz ficar desconfortável, às vezes fraca. Então, tem só que cuidar em relação, principalmente às faixas etárias com mais idade, né, com mais fatores de risco, porque pode até desidratar, enfim. Mas eu falo que é o mal necessário, né? A gente tem o câncer... A partir dos 50, então, é de rotina. O câncer de intestino como o segundo câncer mais comum, tanto em homem quanto mulher. Sim. E a colonoscopia previne. Por que previne? Porque eu não vou entrar lá para ver câncer, eu vou entrar para ver um pólipo, uma verruguinha, que inicialmente é benigna, mas que dali gera o câncer de intestino. Então, o pólipo, ele é o precursor do câncer de intestino. Olha só. Então, é bem importante a gente fazer as colonos para limpar o intestino de pólipos. Esse é o objetivo. E pólipo não dá sintoma. Raramente você vai ter sintoma. E aí, nos Estados Unidos, o guideline manda acima dos 45. Então, depende do local. Hoje, a tendência, eu sigo os 45 anos. Se tiver alguém na família... Aí, a gente começa antes, né? 10 anos antes. Igual a mamografia, né? 10 anos antes da idade dessa pessoa. Isso. Ou os 45 que chegar primeiro, né? Então, a gente antecipa essa investigação. Mas anual ou a cada 2 anos? Depende. Por exemplo, se não tiver pólipos, a gente pode esperar 5 anos. Nunca é receita de bolo, né? A gente avalia se cada tiver paciente, pólipo, né? depende do tipo do pólipo. Daí, a gente geralmente pede para repetir entre 2 a 3 anos. Depende do número de pólipos. Então, do grau que a gente fala de displasia. Então, é importante só verificar os achados para poder estipular, né, se foi um bom preparo, se foi um exame completo. Então, são várias características que a gente tem que olhar para determinar quando que vai ser a próxima. Então, né? os fatores de risco por câncer de intestino idade e alimentação, uma coisa cigarro, interessante, álcool. até que eu estava lendo um dia desses, que é bem importante até, né, para comentar com as pacientes, com o perfil de pacientes que a gente está conversando aqui, que tem um estudo que é bem, bem importante, que a gente fala que é uma meta-análise, que é um estudo assim mais... Com alto nível de evidência, Isso, exato, um estudo confiável, né? Que mostrou a reposição de estrogênio como um fator de redução na incidência de câncer de intestino. Olha só. Então, é bem importante a reposição hormonal, além, né, como a Verusca fala muito, né, dos diversos benefícios na saúde óssea, muscular, memória, enfim. Cardiovascular. Cardiovascular também, né? Olha, a parte de intestino, com certeza, pode acrescentar aí, porque é super importante. Não, e é mesmo, né? Graças a Deus as evidências estão, como eu falei assim no início, a medicina hoje está crescendo investindo na saúde, né? A manutenção da nossa saúde é o melhor caminho, né? E é inegável, né, que a reposição dos nossos hormônios de maneira correta. Exato, do jeito que tem sido feito, né? De maneira correta, hoje, né, nas doses corretas, né? De forma individualizada, né? Reduz a mortalidade da mulher por qualquer motivo, né? E o câncer de intestino agora, mais uma coisa que a gente sabe com certeza, né? E então, chegando aí nessas parte aí da prevenção, o que fazer para a gente prevenir todas essas doenças? Pólipo, e que você comentou de pólipo de vertículo, Flávia, eles também são genéticos, hereditários? Tem uma correlação, né, muito com os nossos hábitos, né? Tudo, então, né?
se come mais carne vermelha, se tem uma dieta com menos ingesta de fibra, se tem sedentarismo, se tem aumento de peso. Então, a idade é um fator que ninguém controla. A genética também. Mas isso, assim, vamos botar, representa uma porcentagem da situação. Tem uma outra questão toda, que é ambiental e dos nossos hábitos. A epigenética hoje em dia, né? Exato. Né? O gatilho, né? A gente tem lá a bala, mas só vai atirar se a gente puxar o gatilho, exato. Né? E esses hábitos aí que previnem as doenças mais graves são, sem dúvida, aquilo que a gente escuta todos os dias, né? Que eu falo assim, paciente não é difícil, né? Porque é cardiologista, é a ginecologista, é o gastro, é o endócrino, é todo mundo falando a mesma língua, né? Então, a atividade física é primordial. Não tem jeito né? de escapar desse... A gente precisa fazer, mesmo gostando, isso faz parte de uma... É inegável, é inegociável a atividade física. Né? Com certeza. Então, a atividade física faz bem também para a gente aumentar a diversidade dos bichinhos, diminuir o índice de desbiose, então é bem importante. Alimentação, né? Quando a gente fala de alimentação, diminuir essa ingesta de açúcares, né? Refinados, que a gente tem bastante. Carboidratos simples. Os carboidratos simples, né? Dá preferência para os carboidratos mais complexos, como da batata doce, do feijão, de uma abóbora, possível, mais natural, diminuir os industrializados, a ingesta de gordura animal, né? A gente é muito do embutido ainda, né? Muito de botar aí um presunto. Pacotes e pacotes, e muitos pacotes, com certeza, né? Então, é uma alimentação com perfil, como você falou, mais natural, comidinha de verdade, mais saudável. E o equilíbrio, né? Não quer dizer que você não possa, né? Ir no aniversário, não possa sair, não possa comer algo, né? Nesse sentido, mas não pode ser o dia a dia, não pode ser a regra, né? A regra não pode ser a exceção. E a questão do sono, né? É bem importante. E o controle e manejo do estresse, né? A gente sabe que a parte da menopausa altera bastante, né? O estresse, essa bagunça hormonal aumenta, Sim. né? Bastante cortisol, aumenta os níveis de estresse, agride intestino, vai dar leaky gut, e aí vem toda a bagunça que geralmente gera durante esse período, além, né, da interferência direta dos hormônios. Olha, o caminho para ter essa relação do intestino saudável não é só alimentação, né? Ver só atividade, sono, manejo do estresse. É o conjunto da obra, não tem jeito, né? É o conjunto. E mesmo assim, tem pessoas que precisam ainda de uma intervenção médica, de uma medicação, com certeza, né? A gente precisa, às vezes, de uma terapêutica direcionada. Em relação à suplementação. Ótimo, adoro. Essa prevenção aí, Flávia, porque assim, é outra coisa que se discute muito, né? Muita moda, muita propaganda de suplementos. De nada adianta a gente suplementar se não tiver uma alimentação equilibrada. Exato. Né? Isso aí é o básico, né? Exato. Isso, né? Já ouvi assim, eu não como fruta, mas eu tomo um polivitamínico, gente. Fruta não tem só vitamina, né? A gente tem todos, né? Tem vários compostos que não estão ali, inclusive a parte de fibras que são essenciais, que né? São bem importantes para a saúde do intestino, né? Uma maçã tem outros componentes além de vitamina. Então, assim, em relação à suplementação, é importante, né? É importante a gente, com o passar da idade, ou de algumas necessidades que a gente vai encontrando, a gente suplementar. Às vezes, né? Sim. É uma deficiência de vitamina específica. Às vezes dependendo da atividade, uma creatina. Às vezes é um magnésio. Um ômega 3, dependendo do paciente. Fatores de risco. Fatores de risco. Então, não tem receita de bolo, tem que avaliar individualmente. E para o intestino, a gente tem um monte de gente usando, né? Probiótico. Isso, era o que eu ia falar agora. Fala um pouquinho dos probióticos, né? Eu falo que a grande chave do sucesso são os pré-bióticos, né? Então, os pré-bióticos, eles são as fibras, de forma bem simples, que vão ajudar a alimentar as nossas bactérias boas, tá? Então, eles ajudam a formar a nossa microbiota boa. Então, você dar alimento para a tua microbiota boa e ela fica ali estabelecida na tua barriga, isso é o mais... é o mais importante. Você pode ingerir probióticos, sim. Probiótico é um bichinho que vai causar algum benefício, né?
na nossa saúde. Essa é a definição do probiótico. Sim. Mas os prebióticos, você manter a saúde Exato, você vai ter esse benefício enquanto você está tomando. Entende? Então, a partir do momento que eu deixei de tomar um probiótico hoje, em 3 dias, ele já não está mais fazendo o efeito que ele era para ele fazer. E não é indicado tomar sempre e nem o mesmo, né? Não. Não tem sentido nenhum, né? A nossa vida muda tanto, é tão cíclica, né? Então, a gente não pode só ficar tomando mesmo e tomando. Será que a tua saúde intestinal tá boa a ponto desse probiótico grudar lá naquele muco que a gente tem no intestino? Não adianta você gastar um monte de probiótico, né? E Sim. comer só McDonald's, refrigerante e cuca às vezes na padaria. Teu intestino não tem nem preparo para grudar o bichinho. Ele morre, chega lá e morre. E aí não vai ter o benefício que a gente gostaria. Então, tomar por tomar, não. A gente tem muitos benefícios de probiótico com inflamação, com doenças alérgicas, na emergência na ali, parte né? Diarreias agudas, com a parte neurológica, psiquiátrica, né? Tem os psicobióticos. Então, a gente tem efeitos muito bons, mas não é para todo mundo e muito menos, né, de qualquer forma, né? E sem indicação médica, né? Sem indicação. Tem gente que fica, eu tô tomando isso porque a minha irmã tomou, eu vou tomar também, olha só. Geralmente não funciona assim. Não funciona, né? Mas, claro, existe benefício. Eu falo, sou mais a favor de um probiótico natural, que está numa kombucha, que está num kefir, que de repente está no iogurte natural, que é super benéfico, né? A gente tem lactobacilos ali. Então, esse perfil de probiótico é mais interessante do que você tomar um encapsulado sem saber o que você está colocando para dentro. Olha só que interessante. Muita gente chega assim tomando. Faz 1 ano que eu estou tomando probiótico. Nossa, não. Geralmente não faz nenhum, sentido, né? A gente não... São alguns perfis de pacientes que têm uma doença inflamatória intestinal, às vezes tem uma outra demanda, psicobióticos a gente acaba, a parte de ansiedade acaba usando por mais tempo, mas tem que entender qual é o critério, né? Excelente. Olha só, a gente tem perguntas da internet. Opa, a Beatriz vai fazer aí para nós. Como melhorar o intestino na menopausa? Esse foi tudo que a gente conversou, né? Comer bem, né? Fazer o básico bem feito. O básico né? bem feito. Comida, atividade física. Se possível, fazer a reposição, né? A reposição melhor do intestino. O que mais? Qual é a relação do intestino com a queda de cabelo da mulher? Essa parte do intestino, com a queda de cabelo, a parte absortiva é bem importante. Olha, queda de cabelo na mulher é uma queixa que quase 100%. A gente nunca está satisfeita, né? As do intestino também, no meu consultório, é uma queixa. Eu sempre pergunto, porque é uma queixa bem frequente. Então, existe a parte absortiva, que o intestino é responsável pela absorção dos nutrientes. Então, a gente tem... sempre é o estômago que ganha o prêmio de digestão, mas mérito, é o intestino que completa a digestão e que faz completa a digestão e que faz a absorção. Então, se a gente tem algum desequilíbrio no intestino, a gente pode ter uma dificuldade de absorção de algum nutriente que seja importante para o cabelo e aí começa a cair. Ou se você tem muita desbiose, você tem uma inflamação maior, né, uma inflamação aumentada naquele intestino, e aí você vai ter toda uma situação de associada à queda de cabelo, outros sintomas de inflamação de baixo grau. Uma generalizada, Exato, né? A fadiga, isso, né? Eu falo, a energia está sendo gasta no lugar errado. Né, para tentar consertar esse desequilíbrio. Então, queda de cabelo também pode estar associada à desbiose. O ferro também, baixo de ferro, né? Muito, né? Muito ferro, B12, zinco, né? A parte de selênio, a gente vê bastante. Então, não adianta tomar só aquele remedinho que todo mundo compra na farmácia, né? Não adianta, ali são doses, por exemplo, ali geralmente o zinco tem 7 miligramas. Quero repor zinco, nunca vou usar menos de 20. Geralmente 30, 40, né? Então, só um exemplo de que não resolve. Adianta só tomar o remedinho da farmácia. Exato. Próxima. Quero saber sobre a relação entre intestino e alergia alimentar. Intestino e alergia alimentar, intestino e sensibilidades também, né? Alimentares, intestino e doenças autoimunes. Então, essa relação da agressão no intestino vai desencadear respostas inflamatórias, né? Muitas vezes para a parte alérgica, que é essa via que a gente fala TH2, que vai para o lado da alergia, pode ser para via autoimune, pode ser para via mais
né, das sensibilidades, da inflamação, né? Então, depende muito do... Geralmente, a gente tem um componente agressor desencadeando Eu acho uma que ela quis resposta perguntar, imune. na verdade, se tem a ver o intestino com as Totalmente, alergias, né? E é total, né? Total. A parte de Total. alergia alimentar é totalmente relacionada ao aumento da permeabilidade no intestino. Doutora, o que seria o meteorismo intestinal indicado na ultrassonografia? Então, apesar do nome feio, né, o meteorismo intestinal é um aumento de flatulência, um aumento de gases que o ultrassonografista está vendo ali. É muito fácil de identificar no ultrassom porque dificulta a visualização dos órgãos, né? Aquele gás fica ali dificultando o trabalho do ultrassonografista. E aí é isso, excesso de gases, tem que investigar. Não se acostuma Não com é isso, normal, não é normal. Não é normal, excesso. Funcionamento do intestino pós-gestação. O que é recomendável e o que não é? O pós-gestação é Vai isso, lá. tudo a gente que a gente falou, né? Faz parte da nossa fisiologia. O retorno aos hormônios também tem uma labilidade que altera, né, o intestino. Na maioria das gestantes, elas têm constipação, mas algumas gestantes não fluem bem, até melhor o intestino. A Isso progesterona aconteceu aumenta comigo. muito bem. A progesterona ajuda, né, o intestino. Aconteceu né? comigo. Só que depois do parto, há uma nova adaptação. Muda tudo Muda de novo. volta. E, às vezes, essa nova adaptação às vezes é precisar só de uma altera, suplementação de fibra. Eu falo, o básico tem que ser bem feito bem feito, né? cuidar da alimentação do forma todo. Água, alimentação. Se ela estiver amamentando, nossa, a depressão é muito maior, né? Tanto de nutrientes quanto de hídrica. Então, eu sempre falo assim, você tá com o bebê no peito e um copo de água na mão, né? Quem tá perto de você já não pode chama. esquecer a aguinha. Né? Porque há uma E às vezes o depressão estresse, maior. noite, sem dormir. Então, O é um período sono, turbulento, né? Nossa, eu lembro. Paciência, né? A gente não Paciência esquece que esse período. passa. A gente não passa. Não é da caixinha, mas eu vou fazer que eu achei interessante a gente falar sobre isso. Remédio de verme tem idade e síndrome do colo irritável tem maior dispensação na menopausa? Calma, ela falou duas coisas. Tá. Vamos, remédio de vermes. Remédio de vermes. Antigamente a gente falava assim, todo mundo tem que tomar todo ano. Duas vezes por ano. Duas vezes por ano. Então, hoje entendendo o equilíbrio dos bichinhos que a gente carrega dentro da barriga, que, como eu falei, a relação entre bactéria, fungo, parasita e vírus, você ficar tomando remédio de verme sem uma indicação específica, você vai desequilibrar os parasitas. E aí vai trazer desbiose também. Então, se você teve uma exposição de risco, a gente utiliza. Se você identificou no exame alguma coleta que mostrou, né, algum parasita, você vai utilizar uma medicação específica. E geralmente acima de 1 aninho de idade já tem ali, né, remédios que a gente pode utilizar, né. Mas não é uma regra, doutora, tomar anualmente? Não é mais regra, não é mais regra. A não ser em cidades assim que a situação é muito precária, higiênica, então em locais que não é a realidade aqui no sul, pelo menos, mas situações mais endêmicas, que a gente tem muitos casos assim, de verminoses, aí você até utiliza como uma situação assim, de saúde pública, né? Entendi. Mas não é mais uma rotina. E a relação da menopausa com o síndrome do intestino do colo irritável? Olha, não que tenha uma relação direta, né? Mas assim, intestino irritável eu falo, né? Também é um conjunto de fatores que vão interferir e desencadear. Não é fácil também ter intestino irritável. Você tem que ter, muitas vezes, um fator, né, de predisposição, um fator de gatilho, um fator de distúrbio psicossocial. A faixa etária de maior risco é a faixa etária dos 20 e poucos anos. Tá? Adultos jovens, né? Adultos jovens, tá? Não é especificamente o mérito da menopausa, né? Isso, na menopausa a gente vê mais as intolerâncias, as alergias, as sensibilidades alimentares, as desbioses, distensão, refluxo, tá? Legal. Para terminar, Flávia, a gente sempre pede assim uma mensagem assim final. O nosso público principal são mulheres, né, na nossa faixa etária, né? Uma mensagem final assim para quem quer cuidar não só da saúde intestinal, mas da saúde num todo, né? Fala aí para nós o que você diria, assim. É o que eu falo no consultório todo dia, né? Então, a gente tem que ter esse olhar
para a gente, não deixar de identificar coisas que estão nos incomodando, não colocar para debaixo do tapete sintomas, né, que estão tão incomodando, mas às vezes não são graves, né? Então muita gente normaliza, né? Isso, eu tenho esse, aí às vezes vou falar com a paciente, tem quanto tempo? Eu sei, eu tenho isso a vida inteira, eu sempre fui constipada, eu tenho distensão já desde quando eu era adolescente. Então, não minimizar aquele olhar para si, né, sobre a sua saúde e fazer o básico bem feito. Então, se a gente fizer o básico bem feito, que é água, uma alimentação, na sua maioria das vezes, mais saudável, atividade física, reposição hormonal quando bem indicada, né, e de forma adequada. Eu acho que isso é um olhar aí para a sua saúde. Não menospreze isso. Fazer consultas de rotina, com né? certeza. Não deixar deixar o incêndio chegar no último andar e você procurar um médico, né? Essa mentalidade até a gente vem observando que vem mudando, né? Graças a Deus. Agora a gente tem pacientes que chegam, né? Nada, tá tudo bem, eu vim só fazer uma rotina. Só a rotina, né? Muito bom isso. Praticamente a gente só ia no médico quando estava nas últimas, Exato. né? A gente se encontrava só no hospital. E agora não mais. A gente vê pessoas que procuram mesmo a ajuda antes de rotina e a gente mesmo. está aí para ajudar essa divulgação preventiva. Isso mesmo. O que mais, Flávia, você queria falar? Em relação ao intestino, eu sempre falo, e a pós-menopausa, tem coisas que a gente deve manter, né? Como você falou assim, não deixar que aquele sintoma fique intrínseco banalize, né? Não é normal a gente ter muito barulho na barriga, não é normal a gente expelir gases assim com frequência, né? Ter esforço evacuatório, né? Às vezes faz todo dia, mas é uma evacuação com esforço. Isso não é normal. Né? Fazer cocô durinho, ou ficar dias sem fazer. Nossa, a constipação, eu já tenho pacientes assim que ficam uma semana sem ir no banheiro, não pode, né? Se acostumou, mas não é o habitual. Eu sou assim mesmo, mas não é o E muitas normal, vezes usam laxativos que são uma coisa importante de irritativos, falar, né? Que são... Eu só faço isso quando eu tomo um laxante, não deve, né, Flávia? E aí não, porque geralmente são laxativos que machucam ali a inervação do intestino, vão causando mais dependência, então só pioram a situação. Depois, às vezes, é difícil a gente conseguir consertar. É difícil reorganizar o meio de campo, né? Gente, foi excelente, adorei a conversa, tá? Obrigada. Aproveitem, encaminhem para as amigas que precisam ouvir, né? Isso mesmo. Sigam aqui o nosso canal, que a gente está aqui para ajudar e difundir informações corretas e necessárias, né? Nem tenho como te agradecer, olha, foi maravilhoso. Aprendi um monte, eu sabia que eu aprendi um monte. Eu que agradeço o convite, obrigada de coração. Muito bom estar aqui contigo. E quem quiser pode deixar os comentários aí embaixo do vídeo, que a gente vai respondendo. E não esqueçam de compartilhar e seguir o canal para mais, né?